Até pouco tempo atrás, eu me achava mais branco que amarelo. No Brasil, um descendente japonês, como é o meu caso, ele tem muitos privilégios parecidíssimos com os dos brancos. Parecidíssimos. Até certo ponto, né? Foi um choque. Eu me senti traída pela sociedade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Abre o Olho com Sabrina Kim. Hoje estou com Ken Fujioka. Estou super ansiosa por essa entrevista, porque eu acho que eu vou aprender bastante aqui hoje com Ken. Ken é empresário, é podcaster, é influencer também, né, Ken? Não sei se você se denomina. É uma profissão, eu acho que a gente vê sem... Eu, pelo menos, via com um pouco de preconceito, mas hoje eu consegui entender que quem faz muito a sério, né? Sim. É realmente uma profissão. Mas eu não me considero um influencer. Não se considera um influencer. Porque realmente não... Porque o foco da minha vida profissional não tá nisso, né? Então, acho que até em respeito a quem trabalha exclusivamente com isso, assim. Até tenho amigos influencers. Até tenho amigos influencers, muitos, inclusive, assim. Mas não, a minha atividade profissional, ela tá mais concentrada mesmo nas empresas das quais eu sou sócio, né? Então, eu tenho uma consultoria, que é para o mundo corporativo. Eu tenho um podcast, como você falou, né? E aí o podcast também é uma unidade de negócio, assim, hoje, né? Não foi durante muito tempo, mas hoje, depois de quase 8 anos, ele já é uma unidade de negócio. E eu sou sócio também de uma dupla de mentalistas, chama-se Os Mentalistas, para quem tiver curiosidade, né? Mentalista é uma espécie de mágico que não usa exatamente objetos, né? São mágicos que usam os nossos gaps mentais, assim, né? Então Nossa, fiquei curiosa. Eles são psicólogos e também mentalistas, então eles sabem usar as nossas falhas cerebrais, vamos dizer assim, né, para nos enganar, né, para achar que ele está adivinhando o que está na nossa cabeça, etc. Né? Então também é uma empresa que presta serviço principalmente no mundo corporativo, né, mas nasceu no teatro. E é isso. E aí nas horas vagas, quando tem, você vem gravar outros podcasts. E aí foi quando eu comecei a dedicar um tempo para a questão de masculinidades, né? Como facilitador em grupos reflexivos e tal, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos, esse é o tema, na verdade, você sabe que eu te chamei para falar sobre isso. Me chamou a atenção, porque assim, não apareceu para mim no Instagram um curso, você me corrija se eu estiver errado, sobre masculinidades amarelas. Bom, esse podcast que eu estou agora, que a gente tem, é um produto do meu Instagram pessoal, né? Que a gente fala muito de questões sociais e tudo. E eu acho que o Instagram, ele viu que eu curto esse tipo de coisa e apareceu um dia um curso falando sobre masculinidades amarelas. E aí eu fiquei curiosa, fui procurar o que era. E a princípio, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, que é um tema... porque se fala muito de masculinidade tóxica, e eu acho que com a população negra, né, tem se falado mais sobre masculinidade, o papel do homem preto, tudo, mas eu nunca vi de homens asiáticos. E existem, assim, infinitas questões... que você vai poder falar sobre isso, mas o meu desconforto foi assim, nossa, que bom que estão falando sobre esse tema. Por outro lado, fez eu pensar como é que eu vejo o homem asiático, ou como eu vi o homem asiático ao longo da minha vida, né? Vamos chegar aí também. Me fala, o que é esse projeto do Masculinidades Amarelas? Bom, acho que antes de mais nada, eu preciso fazer um disclaimer aqui. Tá. Né? Que eu tô falando aqui como quem, né? Individualmente. Eu não tenho uma representação de falar em nome do coletivo, né? Mas ele nasceu de fato, né, comigo e mais 2 amigos, né, o Eric e o Léo, que também são de descendência, né, também tem ascendência asiática. E porque nós nos encontramos
eu já conheci o Léo, mas conheci o Eric no Memo, né? Que é uma iniciativa que já tem alguns anos e onde eu comecei a minha atividade como facilitador de grupos reflexivos, né? Ou rodas de conversa entre homens, né? E no Memo, os grupos são mistos, né? Então, você tem homens de diversas raças, até de gêneros diferentes, orientação sexual diferentes, faixas etárias diferentes e de regiões do país diferentes, porque são grupos remotos, né? E é muito bacana isso, tá? Ter grupos mistos torna a discussão sempre muito mais rica. Né? Por outro lado, existem questões que são bastante identitárias, na falta de uma palavra melhor, assim, né? Perfeito. Então, elas conversam mais com determinados grupos, né? Por exemplo, homens LGBTQIA+, né? Assim, então, homens LGBTs, eles têm questões particulares, né? Que muitas vezes, numa discussão com um grupo mais misto, não conseguem ter a profundidade que eles gostariam. Então, eles começaram a criar grupos de homens LGBTs, né? Homens negros, a mesma coisa, né? Então, tem questões ligadas à ancestralidade negra ou coisas do gênero que também podem ser mais aprofundadas num grupo mais homogêneo, né? Então, eles também começaram a criar grupos específicos de homens negros, né? O que não impede deles participarem também dos grupos mistos, né? Acho que, para mim, o mais rico é participar dos dois ao mesmo tempo. Foi nessa toada que nasceu o grupo de Homens Amarelos, né? Então, o Eric, o Léo e eu, a gente identificou algumas questões que são, de certa forma, particularidades do homem de descendência asiática, especialmente morando no Brasil. E aí a gente resolveu, no meio da pandemia, criar um grupo, né? Um grupo piloto. Né? Esse grupo piloto ele foi muito bem e a existência dele despertou interesse de vários outros homens amarelos, então a gente resolveu abrir para a participação de mais gente. Né? E aí, à medida em que esses encontros foram rolando, né? A gente trabalha com temporadas de um semestre, então a cada semestre a gente tinha mais gente participando e mais gente pronta também para ser facilitadora. Né? Tá. Então, hoje a gente tem uma série de homens que já participaram como participantes, né? Como parte da roda de conversa, mas que hoje já são também facilitadores dos novos grupos. Assim, entendi. Né? Isso aconteceu acho que foi em 2020 mesmo, assim, né? No começo da pandemia ainda. Né? E o propósito é exatamente o mesmo dos outros grupos reflexivos, né? O nome grupo reflexivo não é por acaso, assim, né? É para gerar reflexão nos homens a respeito dos seus comportamentos na sociedade onde ele está inserido, né? Então a gente está falando principalmente de machismo, né? Principalmente de um comportamento machista, misógino, homofóbico, racista, né? E tudo isso acaba sendo ponto de partida para as discussões, assim. Tá, então são grupos que vocês trazem questões e acabam, enfim, discutindo e... Exato. Os temas são trazidos, na verdade, por pessoas que participam do grupo. Né? E que muitas vezes parecem particulares daquela pessoa. Mas, na verdade, são questões universais. Né? Então, quando alguém do grupo traz um tema, ele é só um ponto de partida, porque, na verdade, todo mundo tem algum ponto de vista sobre aquilo, alguma vivência, né? Exceto em coisas muito específicas, né? Por exemplo, por isso que começam a nascer também grupos paralelos, né? Porque se uma questão relacionada à sexualidade de um homem gay, por exemplo, e você tem um monte de héteros no grupo, né? Vai ter um limite naquela discussão. Né? A riqueza daquela discussão vai ter um limite. Ela vai ser boa, mas tem um limite e por isso que tem esses grupos paralelos também. Eu acho que eu tô assim, pensando... se a gente for falar de identidade...
vão criando subgrupos, né? Então, por exemplo, essa questão da identidade amarela, né? Da questão é uma coisa recente, pelo menos para mim é recente, mas eu vejo que também na mídia, assim, é uma coisa que a gente está num processo de descoberta, né? Até se é amarelo, se não é amarelo, se é asiático, se é até os termos. Pouco tempo atrás eu me achava mais branco que amarelo, talvez. Também, me achava branca, assim. Então, eu tô te perguntando isso porque a pessoa que procura masculinidades amarelas, eu acho que ela já tem alguma consciência, talvez, do que ela é num grupo identitário. Não sei se é essa palavra. Eu usaria, talvez, ao invés de consciência, um incômodo. Tá. Né? Porque muitas vezes a pessoa ainda não tem a consciência, mas ela já tem alguma coisa que não se encaixa, sabe assim? Né? Então, muitos homens que chegam nesses grupos, ele ainda não está batendo no peito falando sou um homem amarelo. Tá. Né? Mas ele já, ele já começou a desconfiar que branco ele não é. Né? E essa descoberta é um choque, assim, né? Eu acho que é interno, né? Sim. Porque tem algumas situações que acontecem na sua vida. Também não entendia por que acontecia com tanta frequência. E aí, quando você começa a pensar, você fala, não, tem a ver com a questão racial, né? Claro que são sempre... É multifatorial, né? O gênero, o contexto que você tá, etc. Mas... E acho que é muito particular de pessoa para pessoa, assim. No meu caso, teve muito a ver com racialidade, porque o meu despertar como da minha amarelitude, vamos dizer assim, né? Que é o termo que a gente ouve cada vez mais, foi a partir do momento que eu comecei a conviver mais com gente preta, né? Com gente negra, né? A minha esposa atual é uma mulher parda, com ascendência indígena também, mas antes disso, né, sei lá, a gente está falando de uns 10 anos para cá, assim, eu comecei a conviver mais com pessoas não brancas, conviver para valer mesmo, né? De ir em casa, de eu frequentar a casa dessas pessoas, né? E não só encontros triviais, encontros pontuais de trabalho, assim. E conversando com essas pessoas, ou conversar com essas pessoas foi fundamental para eu me despertar para a minha racialidade também, né? Para entender que primeiro, entender que branco também é uma raça, embora os brancos não costumam ignorar isso, né? E segundo, que eu não sou branco. Né? Branco é uma raça e essa raça não é a minha exatamente, né? Óbvio que no Brasil e em outros países, um descendente japonês, como é o meu caso, ele tem muitos privilégios parecidíssimos com os dos brancos, né? Parecidíssimos. Até certo ponto, né? Mas ele tem um teto, né? Então, assim, japonês, você pode vir até aqui, tá bom? Até a vice-presidência. Presidente, não. Né? Assim, tô dando um exemplo aqui, né? Mas... Não, eu vou até falar sobre isso depois também. Né? Mas, assim, eu acho que hoje, por exemplo, a gente não consegue imaginar um candidato a presidente do Brasil descendente de asiáticos. Perfeito. Né? Mas como ministro técnico, ok. Pode. Aí pode. Né? Até aí dá. Né? Então, estamos indo para o extremo, mas é isso, assim. Existe um teto, mas existe muito privilégio antes de se atingir esse teto. E acho que conviver com pessoas diferentes de mim e diferentes de brancos, né, que foi com quem eu convivi durante décadas, foi fundamental para esse despertar, né? E esse despertar tem a ver não só com raça, mas também com gênero, com orientação sexual, né? Foi de 10 anos para cá, acho que tem sido uma explosão, assim, na minha cabeça. Acho que para mim também. É engraçado que você falou da convivência com pessoas pretas, que te abriu essa possibilidade de pensar sobre a sua identidade, né? Eu fiquei pensando assim, quando você entende que não uma questão, mas é que... É engraçado, né? Porque quando você lê ou vê alguém falando sobre isso, você faz um caminho de volta e fala, não, pera, isso aconteceu comigo.
Isso... Não, peraí. Aí você vai meio que ligando os pontos. E pra mim, a entrada também foi lendo autoras negras. Sim. Que quando eu li, eu falei assim, pera... Eu tô lendo todos os livros errados, né? Pra mim foi um choque. Eu me senti... Eu já falei isso em vários podcasts, mas... Eu me senti traída pela sociedade, sabe? Assim, eu fiquei tão me sentindo... Falei, gente, cadê esses livros? Por que Aí você começa a pensar, mas por que eu não tive acesso a esses livros? Por que esses livros não eram publicados? E aí eu acho que, no meu caso, eu acho que se alguém analisar, deve ter até um gráfico, né? De onde você tá na questão racial. Porque eu acho que é uma coisa que deve ser exata mesmo. Deve ter eu acho que com certeza deve ter. Que vem essa coisa do susto, a raiva... A militância extrema, e aí você fala, não, preciso viver. Preciso de saúde mental. Preciso de saúde mental, não vou entrar... Militante morto não serve pra nada. Não, eu preciso viver, quero tomar... Não quero mais falar sobre isso. E aí você vai meio que achando um lugar que você tem essa consciência... Mas eu também não vou entrar em todas as brigas, né? Exato. Eu acho que o susto... Assim, livros são só um exemplo, assim, né? Eu acho que são narrativas como um todo, assim, né? Eu fui criado, desde pequeno, com uma série de narrativas, né? Assim, a narrativa de que... Desde a narrativa de que o Brasil foi descoberto e não invadido. Eu acreditei piamente nisso durante anos. Né? Como é que ninguém me contou que aquilo era uma mentira? Que, na verdade, né, o Brasil foi invadido, né, e o povo originário foi expulso, foi violentado, foi dizimado. Né? E não foi isso que eu aprendi na escola. Né? Até a narrativa do mito da minoria modelo, né? A narrativa de que japonês é esforçado, japonês é bom em matemática, né? Se quiser liberar uma vaga na FUVEST, tem que matar um japonês, né? Esse tipo de narrativa também eu comprei enquanto eu era mais jovem, né? Eu acho que todos nós. E demorou um certo tempo para descobrir que não era bem assim, ou que não era nada assim, e também me senti enganado. Né? Me senti enganado, assim. Né? Então, acho que, como eu já estou com 52 anos, eu tenho uma certa pressa. Nossa, eu também. Né? Uma certa pressa de correr atrás desse tempo perdido, assim. Né? E de ajudar, fazer com que outras narrativas ganhem mais visibilidade, assim. Né? E acho que livros de autoras negras, né, ou intelectuais negros, dar visibilidade para isso faz parte dessa disputa, né, de narrativa e é uma das coisas que a gente consegue fazer, né? Inclusive com o Amarelo. Né? O Amarelo, uma coisa que também fui entendendo ao longo do tempo é que, como Amarelo, eu tinha um papel no antirracismo negro. Né? Porque aqui no Brasil, quem sofre racismo estrutural para valer é a população negra e a população indígena. Né? A gente sofre, como se diz, eventos racistas. Tá. Mas a gente não sofre racismo estrutural. Tá? A gente sofre eventos racistas. Então, alguém pode fazer um xingamento racista pra gente, um comentário racista com a gente, né? Mas eu não acho que a gente sofra racismo estrutural, assim, sabe? Eu nunca... eu não acho que uma pessoa asiática ela perde a chance de concorrer a uma vaga de trabalho pelo fato dela ser asiática. Sabe assim? Eu acho que na maior parte dos lugares, né, isso não é verdade, assim. Tá? Só pelo fato de ser asiática. Tá. Então acho que é um pouco diferente o racismo que a gente... Mas agora eu vou falar, eu vou usar o significado da palavra, né? Porque você falou de situações de racismo, né? Eu acho que aqui a gente também... Eu nem tenho esse repertório para discutir a morfologia da palavra e tudo mais, né?
Eu costumo falar assim que é racista. Racista, ou a gente sofre racismo, porque as pessoas falavam assim, preconceito. Aí eu fui procurar qual que era a definição no dicionário de racismo e falava que era distinção, não sei se. Agora eu não sei a fonte, tá? Mas eu procurei. Tá. Era distinção de raça. Falei, bom, se esse é o conceito da palavra racismo, eu vou usar essa palavra. E aí você falou da questão do trabalho, né? A vaga não é sua. Agora eu tô pensando assim, em algumas indústrias, por exemplo, se você vai se candidatar em algum lugar, mercado financeiro, um engenheiro, um médico, o estereótipo é bom você ser asiático, né? É até bom, né? É até bom, entretanto, se você for para uma indústria, sei lá, ator, atriz, que existe essa coisa de tipo, você precisa ser mais expansivo ou precisa falar mais. Eu acho que aí limam algumas oportunidades pra gente. Verdade. Né? Verdade. Eu acho que a pessoa nem... Eu tô falando isso porque eu já ouvi relatos de atores, atrizes... asiáticos, que eles, inclusive, se for birracial ou não, elas meio que omitem o sobrenome asiático. Exato. Né? A Bia, né, de Féria, por exemplo, tem... Para passar na primeira peneira, por exemplo. Exato. Né? Não sei dizer, eu também não sou nenhum sociólogo, assim, para dizer se isso é racismo ou não. Né? Mas eu diria que eu acho que há algumas exceções, especialmente onde a aparência... É uma coisa essencial naquela profissão. Né? Aí acho que essa coisa do preconceito racial, do racismo, acaba aparecendo de maneira mais explícita. Assim, né? Eu diria que... Mas fora isso, eu diria que não é exatamente o grande problema. Né? Assim, acho que não chega nem perto do que... Sim. Pessoas negras e indígenas sofrem, assim, né? Elas não têm sequer a chance, assim, de chegar nesse lugar, assim. Mas, enfim, eu acho só uma diferenciação importante de fazer, porque como eu conheço pessoas negras e pessoas indígenas e pessoas amarelas, não é um campeonato de sofrimento. Exato, né? Não é um campeonato de sofrimento, mas acho que existe uma grande diferença entre povos que foram escravizados na sua origem, né, desde que o Brasil é Brasil, e povos que imigraram para o Brasil, ainda que pobres, ainda que numa situação de fragilidade, né? Isso vale para italianos, vale para coreanos, japoneses, espanhóis. Né? Existe uma grande diferença. Né? E essa diferença faz com que haja também uma diferença de onde a gente está na corrida. Sim. Né? Então, pelo fato de a nossa origem não ter sido baseada em escravidão, nos tempos atuais, a gente, em geral, na média, né, epidemiologicamente falando, a gente está em situações menos vulneráveis do que indígenas e pessoas negras. Né? Eu vou até assim, deixar claro, porque quando a gente fala, né, da hierarquia do sofrimento, digamos assim, porque não é uma Olimpíada, enfim... e a gente tem os nossos privilégios, acho importante também falar que o que acontece é que eu vejo muito com os asiáticos, quando jogam, a gente traz alguma questão que é dos asiáticos em rodas, que não tem essa, ou branca, enfim, ou mesmo com pretos, assim, que não tem essa... Não conseguiu ver o nosso ponto de vista, porque muitas vezes não nos consideram brasileiros, e trazem essa coisa, mas vocês não sofrem tanto, Hoje eu vejo que também é um jeito de calar a gente. E a gente, como asiático, também não representa todo mundo, mas é a minha opinião, depois de anos de reflexão, a gente fala, não, é verdade. Então, essa minha dor eu não posso nem falar, esse meu sofrimento eu nem vou falar, porque realmente, né, eles sofrem mais que a gente. Então, eu acho que também isso é um ponto, assim, que eu acho um pouco delicado, assim, sim, sabe? Sem dúvida. Eu acho que a gente não tem que se calar, a gente não tem que deixar ser invisibilizada a nossa situação. Eu tenho a sorte de ter amigos, né, hoje,
né? Que eu tenho amigos selecionados. Poucos e bons. Poucos e bons. Até muitos e bons, mas eles são muito novos. Sabe? Se eu... Sei lá, eu acho que só no máximo metade dos amigos com quem eu convivo hoje, faço questão de passar tempo. No máximo metade eram amigos há 10 anos. Né? O resto ficou no meio do caminho, assim. Sabe? Entendi. Porque por algum motivo eu não fiz questão de seguir em frente. Assim, né? Dos amigos mais novos, né? E que são pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas trans, né? Elas conseguem ser mais empáticas. Eu acho que sim. Com a nossa... Né? Com o racismo que a gente acaba sofrendo, com os preconceitos, estereótipos, etc. Sim. Porque eu acho que a pessoa ela tem essa maior flexibilidade de colocar no seu lugar, né? Porque eu acho que as pessoas se conectam com dores comuns. Né? Eu acho que ela consegue se colocar no seu lugar, assim. É mais fácil. Mas você tem razão. Quando você fala com alguém que está menos dentro desse debate, assim... muitas delas acabam falando que mas isso é mimimi, né? É mimimi de vocês estão super bem. E aí é isso, porque é engraçado, né? No meu Instagram eu falo bastante. O Instagram pessoal surgiu de um desabafo, era fechado. Meu marido falou: abre, você fala disso, eu acho que pode ser legal. E foi uma surpresa que as pessoas começaram a trazer muitos relatos. Eu fico surpresa, porque você fala assim, as pessoas não me conhecem. Nunca me viram pessoalmente. Como é que você tem essa confiança de mandar uma coisa muito íntima, assim, né? E aí eu fui vendo e também aprendendo que, no fundo, a pessoa entendia desde criança, essa distinção em relação às outras crianças. Agora eu tô falando de escola, por exemplo. Mas a gente não tinha esse reconhecimento dessa dor, né? O reconhecimento dessa dor não só pelos pais, né? Porque tô falando da minha geração, né? Porque eu acho que se a gente está entrando nessa leitura agora, não que os nossos pais não tenham consciência do racismo, mas acho que era uma época que falava, é assim mesmo, bola pra frente. E hoje eu entendo também porque é assim. Porque era uma época que você não podia falar e você quer tocar sua vida e tudo bem. Acho que essa época que a gente tá, além da estrutura que a gente tem maior liberdade para falar, eu acho que são coisas que estão mais bem... Os termos estão mais bem consolidados por conta do movimento negro, né? A gente acaba se beneficiando dessa nomenclatura... enfim, dessa argumentação. E aí eu vejo assim que são episódios que vão acontecendo na sua vida que vão construindo essa imagem que você tem de você, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem besta. Em escolas onde a maioria era branca, não sei se isso acontece com você. Estudei em uma escola quando era criança, que eu era minoria. Eu também. Chegavam asiáticos. Chegavam asiático, era o seu irmão, né? Ou então, quando as crianças iam montar casaizinhos, você só podia ficar com o asiático, né? É tipo assim, como se você não tivesse... As pessoas não conseguiam entender que você poderia se relacionar com uma outra pessoa. Sim. E quando você é criança, nem você entende, né? O que é isso. Hoje, adulto falou, pera, mas isso também tá errado, né? Você começa a entender por que as pessoas pensavam assim, desse jeito. E eu tô trazendo essa questão porque eu acho que tem um pouco a ver com masculinidades amarelas, né? Acho eu, mas... Acho que tem a ver com masculinidades amarelas, mas acho que antes disso tem a ver com a maneira como a nossa geração, né, as primeiras gerações pós-imigração dos japoneses no Brasil, foram educadas, né? Assim, eu fui educado para manter distância quando eu era criança, pequena. Fui educado para manter distância de pessoas ocidentais. Deixa eu só te interromper. Você já nasceu aqui? Eu nasci aqui, mas minha mãe é japonesa. Ela veio para o entendi. Brasil com 15 anos, nos anos 60. Meu pai também é filho de japonês. Então, eu sou segunda geração, a partir da minha mãe, né? E
não era uma coisa declarada necessariamente, tá? Mas não era incentivado que eu tivesse relacionamento quando eu era pequeno com pessoas que não fossem descendentes de japoneses. Né? Então, eu fui para a escola de um kaikan, né, de uma associação cultural nipo-brasileira, onde tinha bastante descendente japonês, aprender a falar japonês, aprender os costumes, as tradições, etc. Né? Joguei beisebol desde pequeno, tênis de mesa desde pequeno, ou seja, modalidades que são da comunidade nipo-brasileira, né? O que pelo menos eram fortemente antigamente. E isso fez parte da minha formação, né? Assim, durante um tempo. Mesmo que você não proíba, o fato de você não incentivar, já de certa forma começa a criar o imaginário na nossa cabeça do que é seu círculo de relacionamento. Né? Quando eu vou para a escola, aos 7 anos, né? Eu vou para a escola, e aí eu vou para uma escola pública em Osasco, né? Onde eu era o único asiático da classe, né? Aí a minha cabeça explodiu, né? Falei assim, meu Deus, eu sou minoria. Né? Porque eu ia para uma escola japonesa onde eu era, né? Tinha um monte de iguais. Né? Ali... eu acho que você não tem nem a chance de você questionar a questão de raça, porque todo mundo é igual a você, não é um assunto. Exato. Não é um assunto, assim, né? A gente é diferente das pessoas que a gente vê na TV. No máximo, assim, né? Mas quando eu vou para a escola, eu descubro que eu sou uma minoria aqui nesse país, né, racialmente falando, e começo a tentar desconstruir. Foi aí que começa a desconstruir algumas verdades, assim, né? Que ocidentais são perigosos. Né? Mas isso tem um porquê. Né? Porque os nossos antepassados foram enganados por ocidentais aqui quando chegaram. Né? Então, iam trabalhar em fazenda, aí o fazendeiro... descendente português ia lá e roubava o dinheiro dos agricultores, né? Isso se assiste no Gaidin, no filme Gaidin, né? E então cria-se uma desconfiança, né? Isso foi passado, né, quase que inconscientemente, assim, de geração para geração, né? É como se fosse uma proteção, né? Porque eu acho que os pais não querem que os filhos sofram, exatamente, né? Exatamente. E eu até, quando você estava falando, eu até me lembrei de um termo que se falava na minha época. Tá? Uma expressão em japonês que chama-se kuro-chan. Tá? O que significa? Kuro é preto. Chan é um sufixo de carinho. Tá. Então, é como se fosse neguinho. Kuro-chan é neguinho. Tá. E aí a comunidade nipo-brasileira se referia a pessoas negras como kuro-chan. Aquele kuro-chan. Hoje... No sentido pejorativo? Pejorativo, tá. Né? No sentido de perigo, ou de ameaça, né? E hoje a comunidade brasileira já tem mais cuidado com essa palavra. Mas durante muito tempo essa palavra foi normalizada, assim, né? E fez parte de criar esse imaginário, né, de perigo ou de ameaça dos ocidentais em relação às pessoas amarelas. Né? Tô falando tudo isso para entender que, assim, ela vai além da masculinidade, sabe? Eu acho que essas verdades que você cria desde pequeno. Agora, como é que se entra na masculinidade, né? É quando você começa a ter algumas verdades, não só dos amarelos, mas também de homens amarelos, especificamente de homens amarelos, né? Que algumas coisas são muito parecidas com de qualquer masculinidade, né? Por exemplo, a pressão do homem provedor. Tá. Né? A pressão, né, na sociedade capitalista, o homem provedor é uma das facetas da masculinidade, né, hegemônica, da masculinidade que predomina, e atinge homens brancos, amarelos, pretos, etc. Né? Mas atinge os amarelos de um jeito diferente. Tá? Porque acho que você já viu, né, filmes japoneses ou asiáticos em que o homem perde emprego e aí continua indo ao trabalho. Continua indo, uma vergonha. Continua indo ao trabalho para não ter que contar para a família. Sai de terno e maleta. Exato. Né? Porque não prover é quase que perder a honra de ser homem, assim. Né?
Então, quando a gente vai falar de masculinidades amarelas, às vezes a gente vai falar de uma textura ou uma intensidade diferente de algum traço de masculinidade ou coisas específicas mesmo do homem amarelo. Tá? Então, assim, homem amarelo, se você é um amarelo e nunca fizeram piada com o seu pinto, né? Eu não sei você não viveu. É, isso que eu ia falar. Você não está nesse planeta. Né? E como isso é só a ponta de um iceberg, né, que tem a ver com uma sociedade uma sociedade ocidental que foi, na verdade, assexualizando o homem amarelo. Né? Então você tem, até hoje ainda você tem pouquíssimas referências de masculinidade amarela no cinema ou na TV, né? Quando tem, é um caso muito específico, assim, né? Então, se você pensa em virilidade, o homem que vem à mente não é um homem amarelo. É engraçado porque agora, transpondo esse discurso para a vida real, né? Quando eu como mulher, quando eu vejo assim algum anúncio que tá um homem asiático de tanquinho, eu lembro que as primeiras vezes que eu vi foi um choque. Me trouxe desconforto. Sim. E aí, hoje eu pensei, é porque eu não tive referências, né? Era um espaço que não era ocupado por homens amarelos, assim. Então, dá até um desconforto, assim. É que nem... E eu acho que essa coisa de acostumar o olhar, né? Sim. E quando você acostuma o olhar... Por isso que eu achei legal que você fala de conviver com pessoas diferentes. Você começa a ver beleza, né? Claro. Beleza dentro... do diferente. Mas é muito chocante você perceber que os seus padrões de beleza foram construídos na norma, sei lá, eurocêntrica, né? Assim, e foram construídos de maneira... Foi uma lavagem cerebral. Entendeu? Foi uma lavagem cerebral, né? Então, foram anos só vendo filmes com beleza eurocêntrica, tanto para homem quanto para mulher, né? Filmes, novelas, séries, né? Cantores, cantoras, né? Então, assim, bandas de rock, né? Tudo aquilo que a gente tem como uma referência positiva, né? Eram pessoas ocidentais com uma beleza eurocêntrica, né? Um narigão greco-romano, né? O queixo. Até hoje isso é o padrão de beleza, assim. E assim, falando da minha vivência pessoal, de relacionamentos, eu acho que era isso que eu procurava. É muito chocante, né? Também quando eu percebi isso, foi assim, eu chorei. Porque eu me senti, assim, traída de novo, né? Que eu falei, nossa, gente, por que eu não tive acesso? Por que não me contaram, né? E é engraçado, né? Porque acho que na sua época também deve ter tinha umas baladas de asiáticos, né? Tinha. Bom, meus pais não deixavam eu sair, então eu não ia. Mas eu não conseguia entender, assim, né? Eu ouvindo também até depoimentos de homens asiáticos, era um ambiente que você poderia catar alguém. Lá, aqui eu tenho chance. Não é? Acho interessante de falar disso. Sim. Eu não me lembro onde eu li, então vai ficar com fonte imprecisa, mas eu li uma matéria que falava sobre uma análise que foi feita em cima de aplicativos de encontro. E o tipo de pessoa que menos tem matches em aplicativos de encontro são homens amarelos. Eu já vi alguma então coisa assim tem também. Menos que mulheres amarelas, menos que mulheres e homens negros, e, lógico, menos do que homens e mulheres brancas. Né? E porque é a consequência dessa construção, de um né? padrão que foi construído, né? E foi construído assim, é uma goleada, assim, né? Não é que é uma coisa sutil, né? Não, é uma goleada. Então, também para desconstruir isso vai demorar bastante tempo, assim.
sabe? E eu nunca tinha pensado no lado do homem asiático, assim, nunca pensei. Eu falei, quando eu entendi, eu falei assim, nossa, deve ser difícil ser homem asiático. Não é porque a gente nunca tinha pensado nessa situação. Mas depois, conversando com os meus amigos agora já adultos, né? Eu lembro que aqui na adolescência você quer sair beijando, né? Você quer, né? Quer ficar com as pessoas, tudo. E a corrida também não era igual, né? Não era. Não é. Porque... Força, guerreirinho, homem, cara. É que assim... Por outro lado, o homem amarelo tá cheio de privilégios também, entendeu? Então, assim... E muitas vezes você acaba tentando compensar essa falta de atratividade pelo padrão de beleza com outras coisas. Sim. Né? Com, sei lá... Com símbolos. Com intelecto, com capacidade intelectual, com, né? Com status socioeconômico, né? Acho que são formas que os seres humanos vão encontrando de... sobreviver e conseguir ocupar os espaços, assim, né? Então, também não quero enfatizar muito essa coisa, porque acho que é uma variável, é fato, né? Essa coisa do padrão de beleza do homem amarelo não ser o que mais é considerado como belo na sociedade atual. Mas tem outros problemas mais graves, assim, sabe? Tipo o quê? Tipo o machismo amarelo, assim, sabe? Eu acho que tem alguns aspectos do machismo amarelo que são até mais intensos, mais prejudiciais, mais tóxicos do que do homem branco ou do homem preto. Assim, e o que você acha que é a particularidade por conta da cultura, você fala? Por conta da cultura, né? Por conta da cultura, assim. Acho que a gente tem... né? Eu conheço mais da sociedade japonesa. Tá. Mas o que a gente tem é um machismo muitas vezes explícito, assim. Não é nem velado, é explícito, sabe? Espera-se que uma mulher fale pouco numa reunião onde tem homens asiáticos presentes, né? Ou até mesmo que tenha poucas mulheres no círculo de decisão, né? E isso foi normalizado também durante muito tempo, assim. Né? É engraçado que você falou disso. Agora eu tô pensando em empresa, né? No caso, assim, de empresas... Pode ser que eu esteja falando errado, tá? Do mercado corporativo. Mas aqui no Brasil tem muitas empresas de descendência japonesa, enfim. Eu tenho loja de roupa e a gente tem muitas clientes asiáticas e descendentes de japonês. E aí uma vez veio um relato de uma cliente que ela veio na loja, achei muito interessante. Porque como eu não entendo muito esse mercado corporativo, ela falou que ela só se vestia de preto, cinza, essas cores. Porque ela falou assim... Porque eu resolvo, mas eu sou despercebida. Ela provavelmente deve ser que fazia tudo, né? Mas ela era invisível. Ganhava bem, também entrou foi subindo na carreira, enfim. Mas ela fala dessa consciência de quando ela entendeu o ambiente que ela estava e o que ela representa nesse espaço... ela falou como isso impactava também o jeito dela se vestir. Então ela, depois da maternidade, tudo, ela queria trabalhar com horas mais flexíveis, ela acabou saindo dessa empresa, e aí ela entendeu a relação das cores que ela escolhia na vestimenta dela e como isso definiu a identidade dela, né? Então ela estava num processo que a gente estava fazendo lá na loja de acrescentar cores. É muito bonito de ver, assim, na verdade, né? É porque nunca é tarde, né? Você pode... Claro. Nunca é tarde. Eu já penso assim, nunca é tarde. Mas quantas reuniões ela teve que se calar, né? Ela teve que se manter invisível, assim. E acho que isso é muito cruel. Cultura japonesa e faz parte desse machismo amarelo aí, sabe? É uma das coisas que a gente discute... de maneira muito recorrente, assim, nos grupos do Masculinidades Amarelas, né? E mesmo com outros amigos amarelos que eu tenho, assim, né? O quanto isso é
uma coisa difícil de mudar, assim. E você acha, porque esse grupo de masculinidades amarelas devem ter não só descendentes de japoneses, provavelmente Sim. deve ter de chineses, taiwaneses, talvez Exato, coreanos. exato. Você vê diferença em relação a algum... Por exemplo, nessa questão do machismo, eu vou falar bem de orelhada, assim. Dá a impressão pra mim que os chineses são um pouco menos, assim, em relação... Pelo menos as tarefas domésticas. Tá. Não sei, tô chutando, sabe? É a visão de fora que eu tenho. Talvez, mas eu acho que é mais parecido que diferente. Ah, olha É mais só. parecido que diferente. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu posso também afirmar com dados é que a gente tem menos coreanos do que chineses e japoneses. Não, japoneses acho que é até esperado, porque a gente tem uma comunidade nipo-brasileira em números é bem maior. quantitativamente maior, assim, né? Mas, especialmente em São Paulo, onde você tem uma comunidade coreana representativa, assim, a gente esperava mais participação de homens coreanos, de homens de ascendência coreana, assim, né? A gente procura, inclusive, forçar, assim, sabe? De guardar algumas vagas para... Porque é isso, quanto mais diversidade, mais ricas são as discussões, né? Então, e essa diversidade passa também pela ascendência, né? Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade de trazer descendentes coreanos. Eu não sei se é por timidez, se é por maturidade nessa questão. Sabe? Eu acho que tem a ver com uma imigração mais recente, se a gente comparar. E eu acho, assim, também estou falando de orelhada, não estou falando por todos os homens coreanos que moram no Brasil, etc. Mas eu acho que a pessoa ainda não tem essa consciência. Eu acho que ela não tem nem consciência de que ela é asiática. E também eu acho que isso permeia os grupos que você tem convívio, né? Sim. Porque, por exemplo, se você está na comunidade que nem você falou que cresceu, né, em escolas japonesas, não tem como você enxergar isso porque todo mundo é diferente, mas a estrutura é um pouco parecida, né? Sim. Na família dele, vou fazer Mas esse eu estereótipo. sinto diferente nas mulheres coreanas. Eu acho que, sabe, quando a gente quer trazer mulheres coreanas para algum encontro especial, assim, a gente consegue facilmente. É porque a mulher coreana acho que é mais nervosa, tem muita coisa Tem uma pra falar. galera, assim, já tem uma galera que inclusive está há muito tempo nesse rolê, assim, sabe? Nessas discussões, né? Tanto no mundo acadêmico, no mundo não acadêmico, né? Mas homens um pouco mais difícil, assim, sabe? Então, um apelo aqui, homens coreanos, homens de ascendência coreana, participem das masculinidades amarelas. Mas eu diria que quando eu vejo, a gente tem mais similaridades que diferenças, acho, assim, sabe? Especialmente porque acabou que são culturas asiáticas diferentes, distintas, mas que foram incorporadas pela cultura brasileira também, né? Sim, então, a gente farinha do mesmo saco. O caldeirão acaba deixando tudo muito similar, assim. Engraçado. Né? Tanto que, assim, o mito da minoria modelo... ela acaba servindo também para muitos descendentes coreanos, muitos descendentes chineses, né? Assim, chineses talvez menos aqui, né, no Brasil, porque... Você acha? Em escola eu acho que tem, assim. Em escola sim. Em escola, você é da Olimpíada de Matemática, Física, exato. Química... Vai fazer poli. Vai fazer poli. E se espera que você vá bem de Matemática, Física e Química. E eu acho que tem essa coisa do... Se espera... E eu acho que tem essa coisa das famílias também, que também não são todas, né? Sim. Mas recentemente foi engraçado. Por isso que eu acho que esse grupo de masculinidades amarelas é muito interessante, porque eu acho que quando o homem, entra num lugar que as pessoas têm questões parecidas, eu acho que abre um caminho para reflexão de você entender... De você conseguir conversar com isso. Porque eu acho que eu tenho essa dificuldade, às vezes, de conversar algumas coisas... com mulheres brancas. Por exemplo, em grupos feministas, é muito difícil, assim. Você fala, bom, eu me considero uma feminista,
Mas quando você quer trazer alguma questão num grupo feminista que é branco, as pessoas nem te escutam, né? Porque aí é uma outra camada. Tudo bem, somos mulheres, mas esse feminismo vale mais que esse, né? Eu acho que deve acontecer isso também com homens que conversam, né? Por exemplo, um homem asiático conversando com um homem branco. Sim. Eu acho assim que dentro dos grupos... Aí eu posso falar mais dos grupos do Memo, né? Que são grupos mistos, assim. Como eram homens já incomodados com a questão, né? Com a masculinidade hegemônica, né? Com a masculinidade como ela é, eu acho que você tinha um viés positivo, né? Uma bolha de homens brancos que estavam mais abertos a ouvir as dificuldades de um homem não branco. Né? Mas, no geral, eu concordo com você, é muito parecido. Assim, né? É como se a dor do homem amarelo fosse menos importante, né? Enfim, não fosse digno de discussão. Assim, né? Mas acho que no feminismo branco, acho que tem ainda mais problemas, assim, sabe? Não vou nem entrar nessa eu tenho várias questões com o feminismo branco também, né? Porque conheço muitas feministas brancas que não têm não tem o menor letramento na interseccionalidade, né? Perfeito. Na questões de raça, né? Questões, enfim, mesmo de orientação sexual, né? Acho que conheço várias que estão nesse rolê, assim, sabe? Não interseccional, né? Então, mas isso é outra coisa, assim. Mas a discussão sobre masculinidade também tem que ser interseccional. Total. Também tem que ser interseccional. E assim. de faixa etária também, né? Porque a gente estava conversando antes de gravar, né? No ano passado, não muito distante, ser asiático, homem, mulher, mas aqui eu vou falar de homens, era ruim, né? Na balada para ficar com alguém, enfim. Em várias situações, ou você era o nerd, ou você era o amigo. Tanto é que nos filmes é assim, né? O asiático é o amigo, é o nerd, é o que ajuda a estudar, é que não sei o que, nunca é, enfim. Essa narrativa, ela tá sendo um pouco na mídia, e eu vejo no streaming, tem muita coisa legal rolando. Sim. Até porque... Não é muito, mas... não é muito, mas... É que a gente assim, presta atenção, então parece que é muito. Mas, assim, pelo menos tem uma disputa de narrativa. Eu fico pensando assim, né, também, né? Que a gente fica feliz com a migalha, né? Eu acho que tem que tomar esse cuidado, né? Porque você vem de um meio que não tinha nada, então tem alguma coisa, você já fala, não, melhorou. Mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Acho que a gente tem que tomar cuidado assim, né? Até porque, né... No capitalismo, né, essas narrativas novas, elas não surgem porque tem alguém legal pra caramba que quer essas narrativas. É porque isso é mercado. Sim, é dinheiro. Mercado, assim, né? A hora que deixar de ser mercado, deixa de existir também, assim, sabe? Então, mas eu concordo que pelo menos há algumas narrativas diferentes hoje para entrar na disputa, assim. E eu vejo mesmo em relação... Eu baseei muito na questão estética, né? Assim, de cabelo, de roupa. Sim. Existe uma variedade do que pode ser um homem ou uma mulher asiática. Porque antes, não, era o nerd que não se vestia bem, tararará. Vestia bem, não. Era uma pessoa comum, né? Sim. E agora não. E eu acho que isso, agora que eu tenho filhos pequenos... Não era personagem estilosa, não, assim, né? Agora ou tem. se era estilosa, era muito estiloso, era né? Bizarra. Era bizarra. Era assim, cabelo colorido, né? Super Harajuku, umas coisas assim, né? Sim. Que fizeram isso também. Não era uma pessoa, entre aspas, normal, um cidadão comum, né? E eu vejo assim que com essa... diversidade, eu vejo que as referências dos meus filhos já é bem melhor do que eu tive. Então, assim,
tem o asiático de cabelo liso, tem o asiático de cabelo crespo, tem não sei o quê. Porque até então você achava que só podia ser desse jeito, né? Porque hoje também acho que no Brasil, por conta da miscigenação, tudo, o cabelo de asiático pode ser de um monte de jeito, pode ser colorido, pode não ser, pode ser... Eu acho que isso também traz uma riqueza, né? Um repertório visual. Sim. Para você também se encontrar da sua beleza, né? E trazer essa coisa da autoestima, assim. Eu vejo que é muito... É diferente mesmo, assim. E os relatos que eu ouço de gerações mais novas, por conta do K-drama, BTS, não sei o quê... Tem uma outra questão que é a fetichização, né? De pessoas que procuram um asiático para ficar, né? Assim, de novo. Nunca fiquei com um asiático. Nossa, nunca fiquei. Essa eu já ouvi, assim. Você já ouviu? Nunca fiquei com um japonês. Mulher também ouve um monte. Nossa, é engraçado porque até eu e meu marido a gente fala bastante disso, assim, né? Porque ele é branco. E ele tem mais os traços eurocêntricos, digamos assim. Sim. E pelas pesquisas que a gente vê, existe a fetichização da mulher asiática. E aí, onde a gente estava conversando disso, eu falei assim... Será que eu fiquei com você por conta do fetiche, né? E eu, na época, usava umas calças de clubber, sabe? Tipo, aquelas calçadinas. Então, era todo um visu, né? Sim. E aí, meu marido falou... A gente ficou pensando, né? Assim, sendo sincero mesmo, assim... Eu acho que um pouco foi o fetiche, né? E aí depois a gente falou, mas não tem fetiche que faça o casamento durar, né? Exato, é isso. Exato. Então, assim, é um caso muito específico, né? Quando você tem um casamento, né? Um relacionamento duradouro, assim. Mas o que é fetichização é quando a pessoa quer ficar com outra só porque ela é de uma raça que ela nunca ficou e ela tem curiosidade e não vai passar daquilo. Né? E isso acho que acontece principalmente com mulheres asiáticas, mas né, acaba acontecendo também com homens, assim. Eu vejo reclamação, assim, de adolescente, não sei o que é adolescente, mais pessoa da faculdade. Que tem... Homem é homem, né, gente? O pessoal aproveita a onda também pra passar o rodo, né? Claro. Que eu vejo, assim. E aí, quando eu ouço, eu falo... Nossa, gente, como o mundo mudou, né? Eu falo... Nossa, o mundo dá voltas e... Até que foi rápido, né? Eu fiquei pensando... Eu falei... São questões que eu não conseguia nem imaginar. Eu não conseguia nem imaginar que um dia isso poderia ser uma questão. Por exemplo... mesmo você vê, gente, temaki... em todas as praças de alimentação. Não é? Não sei. Na minha época era assim... Peixe cru, aí você come escondido, não sei o quê. Então, assim, o negócio... Não, temaqueria é um fenômeno brasileiro. Assim. Então, gente! Assim, isso não existe em outro lugar, assim, né? Até porque o temaki, né, originalmente, ele é uma espécie de sobra. Né? Assim, você faz com sobra de sashimi e sushi. Você faz o temaki, que era meio que o prato que o sushi man comia, o funcionário do restaurante comia. Assim, né? Ele pegava o que era sobra, que não ia ser mais usado para cliente, colocava lá num canudo de arroz e alga e comia, e aquilo era a refeição do trabalhador do restaurante, assim, né? Então, ele tem um componente econômico importante, assim, né? Ele é, em tese, né? Ele é um produto com custo mais barato e, portanto, mais fácil de popularizar. Então, faz sentido que ele tenha ficado famoso no país que inventou a comida aquilo, assim. Né? Então, que também é bem brasileira, é uma coisa brasileira. Bem brasileira também, né? Mas você estava falando sobre a estética asiática, ou estética com pessoas asiáticas ter ficado mais diversificada, né, na frente das câmeras. Assim, né? Como eu trabalho com comunicação, eu tenho muita preocupação também disso se refletir por trás das câmeras, assim, sabe? Mas eu acho que a gente ainda não tá aí. Quando você fala de BTS, de K-drama, né, assim... Aí a gente está falando de produções originalmente coreanas. Então, você tem coreanos na frente da câmera, atrás da câmera, produzindo, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que ficar bastante atento para não sermos usados como também as pessoas negras são usadas, né?
como... A parte estética, é uma linguagem, né? Como uma linguagem, como um token, né? Como... Né? Alguém que, pronto, bota um preto e um amarelo e pronto. Né? Já parece tá campanha do Banco do Brasil. Né? Campanha do Banco do Brasil é isso, né? Um branco, um preto, um amarelo. Você tem até em banco de imagem já isso pronto. Em banco de imagem você tem pronto essas fotos. Né? Que tem um de cada um, assim. Quando, na verdade, quem está por trás da câmera é a mesma pessoa. É um monte de branco, né? É um homem branco dirigindo, um homem branco na direção de arte, um homem, né? E a gente precisa fazer com que essa representatividade aconteça também por trás das câmeras, né? Também por quem está fazendo, né? Porque senão vira só a produção de uma imagem. Sim. Assim. E eu consigo ver, você que trabalha com isso, também você consegue ver, né? Na foto, você consegue adivinhar que a pessoa que tá por trás é branca. Sim. Talvez por causa da fotografar gente negra é muito difícil. Fotografar gente negra. Então, quando você... Né, eu aprendi a ver fotografia de gente negra porque eu comecei a acompanhar fotógrafos negros. E aí eu comecei a ver como... ele consegue dar uma tonalidade diferente para a pele. Textura, sabe assim? E, né, o negro, quando é feito por um diretor de fotografia branco... Claro que existem diretores de fotografia muito competentes que sabem fotografar pessoas negras. Mas, assim, em geral, você vai ver uma foto meio lavada, sabe? Sem textura. A negritude tá meio escondida, meio... Sabe? Assim, ela não, ao invés de ela estar enfatizada, ela tá meio esmaecida, assim, sabe? Então, até para essas expressões ganharem força, assim, eu acho importante ter gente... Essa representatividade está presente também por trás, assim, das câmeras. Né? Senão, a chance de ficar uma coisa superficial, assim, sabe? É um japonês de franquia de fast food. Sei. Né? Assim, Sim. Parece japonês. Mas sabe? Mas ele é só por cima. É só... Só casca. Só casca, só casca. Eu consigo ver, assim, como eu trabalho com moda e tudo, eu consigo ver no make, na roupa, que por trás da equipe não tinha asiáticos, assim. Até porque esse é um grande problema. Não sei se é um problema, porque, assim, se você vai colocar mais asiáticos como modelos ou personagens, enfim... O jeito de você maquiar um asiático é diferente de você maquiar um caucasiano, digamos assim. Totalmente diferente. E o que acontece é que o maquiador mainstream, ele sabe fazer o olho de uma pessoa caucasiana e aí ela não sabe fazer de pele negra asiático, não sei o quê. E aí faz do jeito que sempre deu certo com essa pessoa, né? E não fica bom, né? E o que costuma acontecer é, tipo, colocar a culpa em você, né? A culpa... não deu certo porque o seu olho é muito assim. Quando, na verdade, é falta de técnica do profissional, né? Claro. Então, a gente consegue ver... Eu conheço, assim, várias jornalistas asiáticas que elas mesmas se maqueiam. Que eu acho que é o que... Você já sabe, já tem um repertório de que isso já aconteceu, deu errado. Como é que eu faço para me... resguardar dessa situação. Então, eu conheço vários que estão com estojinho lá, vai lá, se maqueiam e fazem elas mesmas. Que eu acho ótimo, assim. A gente, quando fez uma campanha na loja de Dia das Mães, eu decidi colocar só famílias asiáticas e birraciais, multirraciais, etc. E essa foi quando eu fui fazer o casting de maquiador, foi muito claro. Você sabe maquiar olho de asiático, né? Porque é uma questão, né? Assim, que a foto fica boa ou não fica boa. E eu acho que como a gente não tá muito nesses lugares, eu acho que a gente não sabe nem exigir isso, né? Eu acho que a gente não consegue nem colocar isso a gente tá aprendendo, né? Aprendendo a se impor, assim, né? A colocar as condições, né?
Mas você começou a falar de pessoas birraciais, me lembrei de outra questão que também é bastante comum nos grupos reflexivos com homens amarelos. Assim, né? A gente tem muitos birraciais, né? Birraciais de branco com asiáticos, de negros com asiáticos, né? E eu não sou birracial, então não vou aqui ficar dizendo o que são as dores, né, dessas pessoas, mas o que eu posso te dizer é uma questão muito recorrente e é uma questão muito recorrente no âmbito do não lugar, né? Dessa pessoa. Para essa pessoa, se a amarelitude já é uma coisa difícil, né, de perceber numa sociedade branca, para um birracial, para uma pessoa birracial, é ainda mais difícil, assim, né? Porque ela meio que não é vista como asiática o suficiente pelo lado asiático da família, né? Mas também não é visto como brasileiro o suficiente pelo lado ocidental da família, né? Que é um pouco parecido, guardadas as devidas proporções, mas parecido com a sensação que eu tive quando fui para o Japão, a primeira vez, né? Porque você também não é japonês, aí você descobre que você não é japonês. Exatamente. Aí eu descubro que, embora pela primeira vez eu estivesse num lugar onde milhões de pessoas eram iguais a mim, né, parecidas comigo, assim, é onde eu me senti menos japonês, assim, né? Onde eu me senti muito mais brasileiro, assim. Né? E às vezes, quando eu tô aqui em alguns ambientes, eu sinto que eu não sou brasileiro o suficiente, assim. Para uma pessoa birracial asiática, isso é meio que uma constante, assim, né? Então também é um tema que a gente acaba discutindo, assim, nas rodas de conversa. E eu acho que também tem... Agora a gente está falando de birracial, eu acredito que a maioria seja de branco com asiático, né? Mas teve uma roda de conversa nas Ciências Sociais da USP que, para mim, assim, explodiu minha cabeça. A Miwa, sabe a Miwa? Ela que organizou. E era para falar sobre questões do leste asiático. E eu acho que, como não tem muitos desses eventos, juntou todo mundo lá. E aí, eu fiquei impressionada, porque eu falei, a gente está discutindo questões amarelas, mas tem a mestiçagem, né? Tem não é assim... E já assim, gente, a gente está muito atrasado. E aqui no Brasil a gente está atrasado. Só cresce essa população. Não, eu falei, gente, a gente está muito atrasado. Foi me dando uma aflição, assim. Porque eu falei assim, a gente nem conseguiu nem se identificar como a gente é. Imagina quem já está misturado, né? E aí vieram muitas questões. Porque vieram, por exemplo, de asiático com caucasiano. Asiático que mora no Nordeste. Asiático com negro. Asiático com negro que mora não sei aonde. E o que eu nunca tinha pensado que era de asiático com asiático. Por exemplo, chinês com coreano. Chinês com japonês. E eu nunca imaginei que eram questões. E tem muitas questões, né? Questões históricas. Claro. E mesmo... Nossa, teve um cara que eu achei muito interessante, que ele falou naquela época. Hoje eu acho que talvez no mundo corporativo seja diferente, mas ele era descendente de japonês. Ele tinha lá do japonês e chinês. E ele percebeu que para empresas era melhor deixar o japonês. E aí ele tirava o sobrenome chinês. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado. Mas ao mesmo tempo eu falei, faz sentido, né? Mas é uma espécie de gentrificação. Porque... Mas eu fico pensando. Porque, você tem que viver. Você tem que viver. Cada um luta com as suas armas. Mas aqui, né? Você está familiarizada, né? Com o conceito de perigo amarelo. Sim. Né? E o perigo amarelo, ele muda de acordo com o tempo. Né? Então, assim, sei lá. Na Segunda Guerra, o perigo amarelo era japonês. Né? No boom da Sony e das indústrias eletrônicas japonesas. Mitsubishi. Japonês, né? Hoje o perigo amarelo é chinês. Né? Porque é a grande ameaça ao capitalismo ocidental, assim, né? Então,
acho delicado, sabe? Quando a pessoa tem que abrir mão do lado chinês dela, porque é menos bem visto. Mas sabe o que eu achei legal dessa conversa? É porque tinha um sociólogo, até que estava um antropólogo, que ele falava que isso era identidade líquida, né? Que você muda... Não você, mas você omite algumas coisas suas em relação ao país e o tempo histórico que você tá. Né? Por exemplo, tinha um caso lá que contaram de um asiático, acho que ele era descendente de japonês, foi para Barcelona. Quando ele entrou no táxi, perguntaram se ele era chinês, porque lá na Espanha as pessoas não curtem, né? Os chineses, porque tem muitos imigrantes chineses, tem muitos mercadinhos... ainda tem essa coisa de estereótipo de sujo, etc. Xenofobia. Assim, vamos falar a palavra. Xenofobia, E aí, quando ele entrou no carro, o cara perguntou se ele era chinês. E aí, na hora, ele falou, não, sou brasileiro. Tá. E aí, ele usou a carta do brasileiro porque o brasileiro... brasileiro! Aí começa a falar de futebol. Então, é isso. Você vai usando... Foi uma questão de sobrevivência. De sobrevivência. Né? Ao mesmo tempo, ele fala... me senti meio mal, tá ligado? Porque então eu tô deixando o chinês, né? Certamente. Mas aí, eu acho que vendo todo mundo fazendo essas escolhas... Dá uma sensação de tipo... Ufa, não sou só eu, né? Não tô traindo ninguém. Sem dúvida. Dá um... Traz um certo conforto. Que eu acho que também deve acontecer isso no grupo da masculinidade amarela, né? Sim, acontece, sim. E agora, uma outra coisa que acho que acaba surgindo bastante no grupo de masculinidades amarelas e também me fez passar a refletir sobre a minha ancestralidade japonesa sobre essa vocação, não sei se é essa a melhor palavra, mas essa vocação colonizadora dos japoneses. Né? Assim, os japoneses, eles têm um histórico colonizador, imperialista. Eu falo que é a Inglaterra da Ásia. Assim, é a Inglaterra da Ásia. Né? É bélico, assim, né? Tipo, se o Japão tiver chance... não pode dar arma pro Japão. Se tiver chance, é capaz deles fazerem merda de novo, assim, sabe? E, por outro lado, também é o único país que tomou 2 bombas atômicas na cabeça, né? Então, assim, quando você estava falando sobre esconder, né? Ocultar ou não revelar determinadas faces, assim... me veio à mente como a gente tem que lidar com essas idiosincrasias, assim, sabe? De ser descendente japonês, sabe? Eu tenho que viver com isso, assim. Sim, né? sim. Com o ônus e o bônus de ser descendente de japonês, assim, né? E eu acho que também tem agora que a gente falou de vários... A gente tá falando agora bem específico, né? De chinês, japonês e coreano, que eu acho que é uma amostragem maior, né? Os taiwaneses, enfim. Mas eu lembro que a gente reproduzia discursos, né? Que eu acho que vem dos nossos pais, né? Em relação à história. Eu não passei por guerra, mas a guerra já é mais perto dos meus pais, dos meus avós, né? Então, é um outro repertório. Meu avô, assim, metade das minhas conversas com meu avô era sobre guerras que ele participou. Assim. E aí é uma outra visão também, né? Porque, assim, quando eu era criança... Eu lembro que quando eu fui estudar numa escola que tinha mais asiáticos, eu lembro que existia uma repulsa dos coreanos com os japoneses e dos japoneses com os coreanos. E aí eu não entendi. Claro que você sabe que teve algum momento, mas assim, de orelhada, né? Porque você não aprende isso na escola, né? Você não, não tem uma educação formal em relação a isso. Você ouve muito de orelhada dos avós, do pai, não sei o que, não. E eu acho que muitas crianças... Porque tem escolas japonesas mesmo aqui, né? Em São Paulo. Você não aprende... Eu não sei como é que é a história, mas... Meus amigos japoneses, descendentes japoneses, eles não sabiam também dessa parte da história. E eu acho que o grande boom, né? Que aconteceu de vários amigos meus... Você leu Pachinko? O Pachinko fala disso. Eu tô até vendo que tem um livro lá em cima. Eu vi, só assisti. E aí eu sei que eu tenho um amigo meu que eu lembro que a gente fez um churrasco, ele falou assim: nossa, essa eu não sabia.
Eu não sabia. Por isso que eu fico pensando assim, né? Foi omitido, né? Assim, Totalmente. Foi omitido, a gente não entendia. Tem um monte de gente da geração da minha mãe, né, que está nos seus 80 agora, que simplesmente não quer nem ver Pachinko. Não quer nem ver nenhuma peça artística que explicite esse lado do povo japonês, sabe? Da história do Japão, assim, né? E eu sei que mexe com os brios dessas pessoas e eu provoco, assim, sabe? Mas vem cá, né? Por quê? Porque eu só vinha ter amigos coreanos depois dos 18 anos, assim, sabe? Porque, de novo, até essa idade eu não tinha nenhum tipo de incentivo. Pelo contrário, assim, sabe? Pelo contrário, era mal visto, assim, se eu andasse com amigos coreanos. E aí eu fui entender a origem disso, né? E aí eu entendi que, na verdade, quem tinha que ter vergonha ou raiva de andar comigo eram os coreanos. Né? Que eu não tinha nenhum direito de sentir repulsa pelos coreanos, mas o coreano é que tinha direito de sentir repulsa por mim, assim, né? Historicamente falando, assim. Mas é que a gente não sabia e não tinha nem onde pesquisar. Não tinha nem onde... Era muito de orelhada. E era muito de orelhada, né? E eu acho que também... Por isso que eu acho importante, né? A gente registrar a história, né? História, os contos, qualquer coisa. Porque aí vira real, né? Aí vira uma verdade. Não é uma coisa que é passada. Porque, por exemplo, tem vários descendentes de coreanos, os avós, que falam japonês. Meu avô falava japonês. Verdade. Aí você fica vendo, mas por que raios meu avô falava japonês? Nunca, assim, pensei muito. Mas eu achava esquisito que meu avô falava japonês. Tem um primo da minha mãe que viveu a história inversa. O pai dele era um técnico ou engenheiro, sei lá, de ferrovia no Japão. Aí, quando o Japão ocupou a Coreia, ele foi transferido para a Coreia para instalar essas ferrovias lá na Coreia. Então, ele era um japonês na Coreia ocupada pelos japoneses, né? Ajudando a criar a infraestrutura da Coreia. Quando o Japão perde a guerra, né, e a Coreia retoma o seu território, ele é expulso de lá. Né? Sendo que ele tinha praticamente virado um coreano. Né? Porque ele foi para lá trabalhar na Coreia, criar uma família lá, aprendeu a falar coreano, né? E ele transformou isso num livro agora, né? Assim, transformou isso num livro que é sobre a fuga de um japonês da Coreia tentando voltar pro Japão, né? Nossa, isso deve dar um bug na cabeça. É um bug total, assim. Deve dar um total. super Eu li esse bug. livro. Depois eu quero o nome desse livro. O escritor é brasileiro, não? Não, ele é japonês. Ele é um primo da minha mãe, que ela descobriu só muitos anos depois, assim. Quando ele já era adulto, ela descobriu que ele era primo dela, assim, sabe? Que louco, né? Bem doido. Então, o que eu vejo... Ele assim... escreveu o livro em inglês, porque ele, na verdade, cresceu nos Estados Unidos. Entendi. Depois que ele conseguiu sair da Coreia. Então, essas camadas que eu acho que... A gente está falando aqui de asiáticos, tudo que tem questões muito peculiares, mas eu acho que é uma questão do mundo moderno, né? Porque tá todo mundo em um monte de lugar. Eu tenho certeza que os brasileiros brancos que estão indo para Portugal também estão sentindo situações muito que não imaginava. Porque é tudo, né? Você achava que era uma coisa, que as pessoas iam te tratar de um jeito, você muda de continente, que a língua é mais ou menos parecida, e mesmo assim tem essas questões, que eu acho que é uma questão do mundo moderno, verdade, né? Verdade. Tem um amigo meu que está morando lá em Portugal há uns 2 anos, só bem recente, e a esposa dele é acadêmica. Está fazendo o mestrado lá, ou doutorado. E ela está falando
né, ela quer fazer um trabalho no doutorado sobre a colonização portuguesa do Brasil, né? Diz que lá na Universidade de Lisboa as pessoas não querem falar disso, assim, mas assim, quase dizendo, mas essa colonização não existiu. Acho que é coisa da sua cabeça. Essa é coisa da sua cabeça, entendeu? Isso foi assim, foi pro bem do Brasil. Não foi? Então, olha que doideira, assim, né? Então, você tem razão, assim. Você tira do lugar, né? Coloca em outro e as questões já têm outras tintas, assim, né? E aí eu volto agora para a questão que você fala da publicidade, né? Na questão das mídias que estão sendo construídas, streaming, séries, tarará. A gente ainda é muito impactado pelos K-dramas, que todo mundo que está por trás é coreano, ou por produções americanas, né? Que aí eu acho que tem um pouco mais de... O Rich Asians, já. Rich Asians. Agora tem aquele que tem várias indicações pro Emmy, o Treta, né? Isso. Tem essas variantes. Tem tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, É uma visão meio... hollywoodiana, né? Então, pela influência americana. Sim. Mas eu entendo que você fala dessa coisa da publicidade brasileira, porque não existe essa coisa brasileira, né? Assim, claro que a gente se identifica com livros de escritores asiáticos, dos Estados Unidos, tararara, mas a gente tem uma outra peculiaridade que são da América do Sul, né? Sim. Sim. E isso eu ainda não vi no Brasil. Na mídia. Você consegue imaginar, pensar em alguém? Eu não consigo. Na mídia? Assim... Não, acho que ainda tá bem nos bastidores, assim, né? Você conheceu o Porô? Porô... é o que fez Que fez o curso sobre amarelitude. Eu não cheguei aí, mas eu sei quem é. É um cara que estuda profundamente isso, assim, né? E agora tá no Japão. Tô passando uma temporada no Japão para fazer caixa. Então, assim, né? Mas é esse pé que tá. Um intelectual amarelo, brasileiro, que está estudando, né? Que estuda amarelitude, discute amarelitude com profundidade. Ele tá tendo que passar uma temporada no Japão para fazer... Para sobreviver. Para sobreviver. Entendeu? Então, assim... Eu acho que esse é o nível de maturidade que a gente ainda tá, assim. Sabe? Não existe ainda... financiamento de uma produção intelectual sobre esse assunto e muito menos artística, assim, sabe? Ainda são esforços individuais, assim, né? Eu conheci o Marcos Yoshi, né? Que é um cineasta jovem, descendente japonês, que fez agora um documentário belíssimo sobre... É dos Decassegues? Fala sobre Decasseg, mas fala sobre uma série de outras coisas. Fala sobre paternidade, sobre masculinidade, né? Ele acaba resvalando em vários assuntos, assim, embora o centro da coisa seja o fato de os pais deles terem ido como Decassegues para ficar 2, 3 anos e ficaram 13. E quando voltaram para o Brasil, os filhos já eram adultos. Né? E aí os pais eu vou chorar. E aí os pais não conhecem os filhos não conhecem os pais. E ele fez o filme, o Marcos admite que ele fez o filme para se aproximar dos pais e conhecer eles melhor. Né? E de certa forma isso também fez com que os pais conhecessem ele melhor. Né? É uma iniciativa individual, assim, individual. É lógico que tem uma equipe por trás, etc. Mas assim, né? É em cima de um edital, sabe? Que tem uma graninha que ajuda, né, a pagar a parte da produção. Esse filme aí demorou acho que 7 anos para ser finalizado. Mas é assim mesmo. Minha irmã também é cineasta, eu sei qual que é essa luta. E é engraçado, né? Ao mesmo tempo é uma vitória, né? É uma vitória. É uma narrativa nova. Sabe assim, eu assisti várias vezes, né? E fiz uma sessão, inclusive, fechada lá em casa, com a participação do Marcos, né? E você vê que, assim... Ele tá considerando, ele tá celebrando essa vitória, assim, sabe? De trazer uma narrativa nova, assim. Porque eu fico pensando assim, né? A comunidade pensa que... Se eu for pensar em números que... eu acho que é São Paulo, me corrija se eu estiver errado, mas nem sei se você tem esse dado, mas
é a maior comunidade japonesa fora do Japão. Sim. Então, assim, tem amostragem, né? Sim. E essa coisa... A estimativa é que a gente tenha 2 milhões de pessoas descendentes japoneses no Brasil. Né? Acho que metade disso deve estar em São Paulo. E eu acho que essa coisa do DKSEG, depois que eu vi no filme, eu acompanhei, né? Assim, você sempre conhecia alguém que a mãe foi lá. Quando eu era pequena, adolescente, era comum essa história. Não, foi um boom. Sempre ia lá, trabalhava em fábrica e voltava, ou... Era uma loucura, mas eu nunca pensei do lado da pessoa que ficou. Sabrina, 2 milhões de pessoas descendentes japoneses. A estimativa é que foram mais de 600 mil DKSEGs. Entendeu? Então, 1 em cada 4... Foi. Então, é lógico que todo mundo conhece alguém que foi. Assim, todo mundo, alguém na família, né, no primeiro grau, no segundo grau, foi assim, sabe? Foi realmente um boom. E agora, com essa nova crise econômica, pós-pandemia, assim, tá tendo um novo movimento. Eu tô vendo, porque pessoas na minha geração estão indo para lá. Mas aí é engraçado porque eu acho que não tem um estudo, por isso que eu acho que esse filme é uma celebração que discuta não só a questão do número, porque a gente sabe, tantos foram, tantos voltaram, mas quem ficou, quem foi, são pessoas, né? Existem impactos econômicos, ele e as irmãs sociais. Eram crianças, né? Quando eles foram, e quando eles voltaram, eram adultos, assim. E eu acho que veio... É uma porrada, porque eu consigo relacionar... Não é a mesma coisa, mas... Como meus pais são imigrantes, eu ouvi muitas histórias e agora você fala, nossa, gente, eu nem tinha pensado nisso, mas de crianças coreanas que falam sozinhas aqui. Viraram adultas muito cedo, né? E os pais trabalhavam lá, ou ia para os Estados Unidos, voltava, ou... É uma característica importante que traz muitos impactos na sua identidade, como você é visto... Na unidade familiar. Na unidade familiar, como você se enxerga. Sim. É muito... Porque a cultura é muito... Os valores são muito diferentes, né? Sim. Se em um país ser humilde é bom, aqui é meio ser panaca, né? Então, dá muito... Ficar... mudando essa chavinha é muito louco, assim, não é fácil. Eu lembro que uma vez, quando eu vi essa coisa do filme, uma vez eu tinha ido pra Coreia, eu era adolescente. E na volta, eu acho que o avião fazia escala em Narita. E aí entrava um monte de brasileiro, descendente de japonês que voltava pra... E eu lembro que sentou uma mulher, né? Na época eu achava que era senhora, porque eu era criança. Mas ela falou assim, quando eu sair, eu vou ver minha filha, que eu não vejo faz uns 13 anos. E aí, como com criança, eu fiquei falando assim, nossa, então... A pessoa não viu a mãe 13 anos, sabe? E aí, isso ficou na minha cabeça. E aí, quando eu vi a chamada desse filme, eu falei, nossa, é verdade. Para quem ficou, para quem foi, existem outros impactos. Emocionais, sociais, culturais, enfim. E é engraçado no filme, porque como ainda não existia internet, né, no começo, a correspondência com os pais era com fita de videocassete. Eles gravavam uma fita de videocassete com mensagens, contando como é que foi o último mês, tocando violão, né? E aí postava a fita de videocassete, demorava para chegar lá, e aí a pessoa assistia, né? Aí gravava lá no Japão, os pais gravavam uma fita de videocassete lá no Japão, mandavam de volta, né? E era essa a correspondência, assim. Caramba! Que hoje ainda tem a chance de fazer, né? Videochamada. Uma videochamada e tal. Mas na época era bem louco, assim. Vai, assiste esse filme. Não, vou assistir. É muito legal. E pra gente finalizar, deixa eu falar, se alguém quer participar desse grupo de masculinidades, como é que faz? Tá e quando abre as temporadas? As temporadas, elas acontecem a cada semestre, né? Então, no começo de cada semestre, as temporadas se iniciam. Então, o recrutamento, né, vamos dizer assim, o processo de seleção, ele é feito de 1 a 2 meses antes. Tá? Então, quando está acabando o semestre, você fica esperto no Instagram do Masculinidades Amarelas, né? Que é @masculinidades.amarelas.
E lá é anunciado o processo de seleção. Por que é um processo de seleção? Porque a gente tem muito menos vagas do que pessoas interessadas, tá? Então, a gente precisa, de alguma forma, caber o maior número de pessoas possível dentro das turmas. E é um processo de seleção porque... Perdão. A gente aqui, eu estou meio afastado agora da organização, assim, né? Estou mais como um palpiteiro. Mas a gente tem um processo de seleção que leva em conta marcadores para que a gente tenha um grupo mais heterogêneo possível, mais diverso possível, né? Então, nesse processo de recrutamento, você vai responder a um questionário onde você vai dizer idade, vai dizer sua origem, né? De onde você é, etc., porque esses marcadores vão ajudar a gente a montar os grupos, né? Grupos com... misturando asiáticos com birraciais asiáticos, com jovens, com gente mais velha, com gente hétero, com gente não hétero, né? E misturar tudo isso dentro do grupo, assim. Né? Aí você vai falar, então homens amarelos hétero têm menos chance do que os outros? Sim. Olha só, um lugar que é diferente do mundo. Né? Mas óbvio que assim eles continuam sendo a maioria dos participantes, sim. Tá? Mas a gente procura primeiro priorizar as minorias, né? Para que a gente tenha a minoria da minoria, essa diversidade, a minoria da minoria, para que a gente tenha essa diversidade aí, porque grupos mais diversos geram discussões mais ricas. Entendi. E aí, esses encontros, eles são são encontros assim, na verdade a gente tem grupos que acontecem segunda, terça, quarta e quinta, tá? Os encontros são durante 11 quinzenas, mais ou menos, né? O que dá mais ou menos uns 5 meses, né? Que é mais ou menos um semestre. Desses 11 encontros, a gente tem um encontro de abertura, encontro de encerramento e um encontro especial no meio. Tá? Um encontro especial é com um convidado de fora, uma convidada de fora. Né? Foi quando, por exemplo, a gente trouxe, inclusive, mulheres feministas coreanas para conversar com a gente, etc. E aí depois a gente tem os encontros regulares. Tá? Eles acontecem de 15 em 15 dias. Então são 8 encontros regulares, mais o de abertura, mais o encerramento, mais o principal, totalizando 11. Tá? Os grupos são gratuitos. A única coisa que a gente pede das pessoas, tanto no Memo quanto nas comunidades amarelas, é comprometimento. Comprometimento em participar. Né? É muito chato você ter colocado uma pessoa, deixado um monte de gente de fora e essa pessoa só falta, sabe? É muito ruim, né? Então, a única coisa que a gente pede de pagamento, né, é comprometimento de participar, né? E é isso, assim. Esses encontros, eles seguem uma metodologia muito próxima que o Memo segue. O Memo é inspirado numa metodologia criada pelo Instituto Nós, que é um instituto de psicólogos e pessoas de ciências humanas do Rio de Janeiro, que, por sua vez, criou essa metodologia para ser experimentada com homens condenados pela Lei Maria da Penha. Né? Então, homens agressores de violência doméstica que estavam condenados pela Lei Maria da Penha. Aí fizeram um primeiro experimento no Maranhão, né? O Instituto Patrícia Galvão, que fica no Maranhão, fez um primeiro experimento que é usar essa metodologia de rodas de conversa com homens condenados pela Maria da Penha antes de serem reinseridos na sociedade. E aí eles tinham um grupo de controle, que eram homens que não participavam de rodas de conversa e eram reinseridos na sociedade diretamente. Para fazer a pena, já entendi, vai. fazer uma comparação. Exato. E aí o que eles descobriram é que aqui os homens que eram devolvidos à sociedade reincidiam em violência doméstica em 70% dos casos. E aqui, que passaram pelos grupos reflexivos, esse número caiu para 5%.
Né? Ou seja, ele tem um potencial transformador muito grande. Entendi. Né? É essa metodologia que inspira os grupos reflexivos do Memo e do Masculinidades Amarelas. Né? Claro que guardadas as devidas adaptações, assim, né? No sistema jurídico, ele é conduzido por psicólogos, né? Porque são homens condenados, né? Homens agressivos, tal. Aqui não, aqui a gente está falando de facilitadores, mas o que eu posso falar pela minha experiência pessoal é transformador, né? É transformador, assim. Né? Tem coisas que... É claro que ler é importante, conversar é importante, mas vivenciar não tem nada que substitua, assim, né? Assim como ler sobre racismo é importante. Estudar sobre racismo, assistir sobre racismo, ouvir... Mas conviver com gente preta, né? Não dá para substituir, sabe assim? Uma coisa única, assim. Porque eu acho que fica mais palpável, né? Fica realizado. E você aprende com os poros, sabe? Você aprende, né, com os poros da pele, assim, sabe? Não é só racional o negócio, né? Não é só racional. Então tá, Ken. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, e muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi uma honra. Obrigada. Conta comigo sempre. Eba. Tá bom?